Aqui no pé, né? Não tem
Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, podermos estar reunidos nesta casa de adoração e estar juntamente com todos vocês, povo de Deus, reunidos em seus lares, para mais um culto de adoração ao Senhor. E nesta noite nós estaremos também celebrando a ceia do Senhor. Um momento muito especial na vida de cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus irá visitar cada um de vocês neste momento tão importante que é quando nós trazemos à memória o fato central da nossa salvação. Quero fazer uma oração de abertura e logo em seguida já o trio estará louvando o Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este momento que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui na tua casa para fazer este culto e também levar aos corações do teu povo que se encontra em suas casas por questões circunstanciais, para ouvir, Senhor, a tua palavra, a ministração da tua palavra e a Santa Ceia nesta noite. Que o Senhor venha abençoar grandemente este culto, que o Senhor venha operar maravilhas, que o Senhor venha falar profundamente em cada coração, por meio da tua palavra, pois nós cremos no agir do Senhor, no poder da tua palavra. Visite o teu povo nesta noite, trazendo salvação, trazendo renovação, cura, libertação, avivamento nos corações. É o nosso pedido, é a nossa oração, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
e você temos o acesso ao livro do nosso Deus. Homem, mulher, pecador, cheio de defeito, mas que por esse amor tão imenso hoje tem acesso a esse Deus maravilhoso. Quero abençoar a sua casa, o seu lar, que você possa sentir tudo que estão sentindo aqui agora na presença dele. Nosso Deus é santo. Meus irmãos, nós iremos ler a palavra do Senhor. Nós não comemoramos a Páscoa, porque a Páscoa ela foi instituída para Israel, mas fazemos deste momento um momento especial para nós falarmos a respeito de Jesus, de sua morte e de sua ressurreição, que é o centro da nossa fé, a base, o fundamento. Nós construímos e erguemos a nossa vida cristã. Eu gostaria, portanto, de convidá-lo para nós meditarmos uma palavra, mas antes, pedir a sua atenção. Se na igreja nós temos que ter muito cuidado para nós não perdermos o foco naquilo que estamos fazendo, em casa eu creio que é muito mais difícil. Então procure se acomodar, estar na presença do Senhor, não se distraia, converse em pensamentos, mas foque em Jesus, na sua palavra, no culto, e faça o melhor que você possa fazer para o Senhor. Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a palavra conhecida aqui da igreja. Eu já ministrei muitas vezes a palavra do Senhor, e essa palavra já foi também aqui ministrada em um dos nossos cultos há muito tempo atrás. Isaías 53, versículo 5.
passagem muito conhecida que diz o seguinte: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Eu quero falar então nesta noite sobre o significado da morte de Jesus, tendo como tema essa visão do profeta Isaías. Nesse sentido, o meu propósito é abordar a visão de Isaías considerando as duas dimensões aqui nos apresentadas. Temos primeiramente a dimensão progressiva do pecado e a dimensão progressiva do sofrimento de Jesus por causa do pecado no ato final realizado na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Jesus fez antes da cruz era necessário de extrema relevância. Tudo aquilo que precede a cruz estava em perfeita conexão com o plano de Deus. Quando Jesus finalmente é crucificado, sua vida e ensino são respondidos em sua morte. E a sua morte dá sentido e significado à sua vida e ensino. Ou seja, sem a morte de Jesus, as Escrituras continuariam de certa forma veladas, sem entendimento, pois sem a morte não haveria ressurreição, e sem a ressurreição, o véu permaneceria cobrindo o nosso entendimento. Foi somente após a ressurreição de Jesus que se abriu o entendimento para a compreensão das Escrituras. Nesse sentido, primeiro era preciso remover a pedra do sepulcro, para então remover o véu do entendimento. Quando Jesus se apresenta aos 12 discípulos após a ressurreição, ele diz o seguinte para eles: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Nós somos gratos a Deus e devedores a Paulo e aos outros apóstolos por essa doutrina da expiação que fornece para nós uma interpretação adequada e completa do que de fato aconteceu no sofrimento e na morte de Jesus Cristo. Entretanto, acredito que a doutrina da expiação encontrada no Novo Testamento, nos escritos apostólicos, em especial de Paulo, está profunda e firmemente enraizada na narrativa dos evangelhos dos profetas acerca do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Eu já ensinei aqui que todo conhecimento do significado da pessoa de Jesus, a sua encarnação, vida e morte e ressurreição, se dá a partir dos escritos apostólicos. Foram eles, em especial Paulo, que trouxe luz às questões mais profundas e nos deu explicações claras a respeito de tudo que envolveu a pessoa de Jesus e seu ministério redentor. Esta foi a grande preocupação do apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe luz e elucidação às questões de extrema importância para a vida cristã. Na verdade, tais questões se constituem como sendo os pontos cardeais da fé, os fundamentos de nossa fé. Nós que estamos tão acostumados com a leitura das páginas do Novo Testamento, raramente conseguimos perceber quão profundamente a mente de nosso Senhor estava imerso no Velho Testamento. Na verdade, nem sempre percebemos como seus pensamentos e sentimentos foram moldados por aquilo que lemos ali. Suas experiências mais profundas na terra foram interpretadas em termos de profecia do Velho Testamento, e essas experiências encontram sua expressão na linguagem do Velho Testamento. Ou seja, quando o Pai falou com ele dos céus, foi para empregar a linguagem da profecia e confirmar a palavra proferida pelos salmistas e profetas. Quando ele mesmo entrou na experiência mais profunda de humilhação e sofrimento, foi no espelho da profecia do Velho Testamento que ele os viu refletidos e interpretados. Além disso, durante seus últimos dias, ele citou muito o Velho Testamento, e na cruz todo o passado profético,
converge para ele no momento de sua morte, cumprindo e dando sentido a cada ato que sucedia no palco do Calvário da história. Isto é particularmente verdadeiro a respeito do livro de Isaías, e muito especialmente no capítulo 53. Você sabe muito bem que repetidamente Jesus direcionou os seus discípulos a este capítulo, como se estivesse tentando lhes dar uma compreensão do que estava para acontecer com ele. Quando ele falou de sua morte iminente e de sua humilhação pública, amorteceu as mentes deles contra o choque, dizendo-lhes o que estava escrito a seu respeito. Lá em Lucas, no capítulo 22, em versículo 37, está escrito: importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. No fim dos acontecimentos, quando, vamos assim dizer, a cortina cai na cena mais chocante, Marcos lembra aquela advertência de Jesus e nos diz que aquilo tinha que acontecer. Ele diz: e cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Olhando para esse texto em Isaías, acredito que estamos diante de um resumo de toda a doutrina da expiação à luz da experiência do nosso Senhor. Ele inicia com um questionamento indicando indagação, perplexidade e estranheza. Ele faz uma pergunta: quem creu na nossa pregação? A pregação sobre um Salvador era de fato ser inesperada e inacreditável. E a quem se manifestou? Certamente o braço de Israel não podia ser discernido ali, naquilo que estava acontecendo. Esse é o mistério. O texto bíblico diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Depois ele completa dizendo: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nesse sentido, eu queria trazer para você uma explanação a respeito desse texto, mostrando as 4 etapas da humilhação de Cristo. Ele foi ferido, ele suportou pisaduras. Igualmente, ele marca 4 etapas da convicção do pecado na alma: nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas inimizades, nossas enfermidades. Sendo assim, podemos afirmar que o versículo 5, lido nesta oportunidade, trata desses 2 aspectos juntos: o sentido do pecado e a compreensão de seus sofrimentos. Trata-se então de uma visão sobre o pecado e o sofrimento a partir da periferia para o seu centro, do aspecto mais externo para o seu núcleo interno, que é o ápice do seu sofrimento em relação ao tratamento do pecado. Então, primeiramente, temos aqui o que? Uma visão quádrupla e progressiva do homem. Palavras são usadas. Primeiro, o pecado é uma transgressão. Segundo, o pecado é uma iniquidade. Terceiro, o pecado é uma iniquidade, uma inimizade. E quarto, o pecado é uma enfermidade. Então, em primeiro lugar, o profeta diz que o pecado é uma transgressão. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aqui você tem esse movimento, a progressão nas palavras, da circunferência da vida para o seu centro. Veja, o pecado progride até o seu núcleo. Eu já expliquei, composto com 4 esferas. Você tem a esfera maior, que se encontra na periferia, na extremidade. Depois você tem a segunda, a terceira e finalmente o seu centro, o núcleo. Esta deve ser a visão que precisamos ter do pecado e do sofrimento de Jesus. O pecado evolui da sua extremidade ao seu centro. Da mesma forma, o sofrimento de Jesus evolui em sua intensidade e significado, de sua circunferência para o centro, alcançando assim o seu estado de maior profundidade e grandeza. Então, em primeiro lugar, o pecado é chamado de quê? De transgressão. Isso é fundamental, você ter essa compreensão.
nenhum sentido você vai encontrar na morte de Jesus compreensão do que de fato Jesus enfrentou e o que é o pecado na visão de Deus. Transgressão significa o que? Pisar sobre, ultrapassar a linha limite, a linha demarcatória que determina os limites de ação. Nesse sentido, qual é o significado do pecado como sendo uma transgressão? Transgressão significa que o essa linha, desse limite, e isto é um ato de transgressão à lei, e assim ele comete uma ofensa, é um ato público de ofensa. Esse é o resultado do pecado na vida e conduta do homem, é um ato de violência na prerrogativa divina. Esta foi a manifestação que o pecado tomou no início, quando Deus colocou uma linha demarcatória, delimitando o espaço de ação do homem, sem interferir no seu direito de escolha, e o homem acabou ultrapassando, desobedecendo, passando por cima dos limites impostos ou estabelecidos por Deus. O homem cometeu um ato de invasão, ele desrespeitou os limites de segurança e entrou naquilo que poderíamos chamar da província de Deus. Deus disse: Adão, vocês podem comer de tudo, com exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Os limites estabelecidos, é importante você saber disso, não era apenas um ato de restrição, mas também de proteção. Deus estava protegendo o homem daquilo que representaria a sua morte. Nesse sentido, o comer do fruto proibido era o meio que Deus estabeleceu também para que o mecanismo de escolha do homem, de liberdade, fosse acionado e o homem pudesse exercer o seu direito de decisão como sendo um ser livre. Como ele poderia ser livre se ele não tinha como escolher? Como ele poderia exercer o seu direito de escolha se não fosse dado a ele esse direito? A transgressão representa este ato de escolha, de rompimento da lei, uma quebra da lei, uma infração e, portanto, um ato de transgressão. Vamos passar para o segundo aspecto do pecado. O pecado é uma transgressão, mas o pecado é uma iniquidade. Então você observa que o pecado sai da periferia, da extremidade e entra para o seu núcleo, na sua segunda esfera. O pecado não é apenas transgressão, mas é iniquidade. O pecado não se limitou apenas ao ato de transgressão, mas ele avança para o seu interior como sendo uma iniquidade. Segue ao ato de transgressão, e assim iniquidade significa o quê? Perversidade, caráter maligno. Iniquidade se refere ao caráter e espírito, disposição, retrata o pecado como uma distorção radical de disposição e espírito, ou seja, uma vida cujo princípio governante, cujo espírito interior é a falta de alinhamento com a vontade de Deus, é um desajuste moral e espiritual. A iniquidade tem a ver com o nosso estado em relação à lei, com a vontade de Deus. A iniquidade, usando aqui um termo do apóstolo Paulo, é injustiça, pois envolve-nos em culpa e condenação. Não se trata apenas de uma transgressão em ultrapassar a linha demarcatória, mas a disposição de se opor à lei de Deus. Você não percebe essa iniquidade no ser humano? Não é apenas o erro de transgredir, mas é a vontade, o desejo de se opor contra os princípios que Deus estabeleceu. A vontade deliberada em desobedecer e opor-se às orientações de Deus. O pecado não é apenas uma queda, um acidente, uma transgressão, um direito violado, é isto, mas muito mais uma disposição de espírito em se opor à vontade de Deus, aquilo que Ele estabeleceu. Veja como o pecado é sempre um processo, uma progressão. Paulo fala disso lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, ele diz: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Para quê? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
Observe que o endurecimento é sempre um processo e nunca algo instantâneo. O pecado tem essa malignidade, ele engana a fim de produzir entorpecimento, um processo que culmina no endurecimento do coração, uma total insensibilidade que incapacita o homem de responder aos estímulos da palavra de Deus. Isso nos faz lembrar que o anticristo personifica este espírito de iniquidade, e a Bíblia o chama de iníquo, e Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, diz: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Você não percebe esse espírito agindo no mundo? Ele está desde o princípio agindo contra e se opondo a Deus e a sua igreja, mas ainda é o espírito e não a sua personificação. No entanto, chegará a hora, e esta hora está chegando, quando o iníquo, que personifica a iniquidade, o anticristo, assumirá sua forma e identidade. Em terceiro lugar, o pecado então é uma transgressão. O pecado ele evolui para uma iniquidade, mas o pecado também é uma inimizade, ou seja, falta de paz. Eu lhe pergunto, a ausência de paz sugere a existência de quê? De inimizade, de rebelião e ódio, uma situação em que a paz precisa ser restaurada. Aqui está o pecado entrincheirado no coração do homem, o trono das emoções e dos impulsos. No centro emocional e evolutivo da vida, o pecado está assentado como rebelião e anarquia contra Deus. Representa, nesse sentido, a ação de rebelião, de inimizade, ou seja, o homem tornou-se inimigo de Deus, combatente contra os princípios de Deus. O pecado não se limita apenas à transgressão no e nem na disposição de se opor, mas é também um ato de rebelião, de anarquia, de resistência a Deus, a ponto, muitas das vezes, de tornar-se inimigo de Deus. Veja como há uma progressão, indicando um processo crescente de intensidade. O pecado é uma inimizade. O homem tornou-se inimigo de Deus. Você sabe o que é ter um inimigo? Não sabe? Paulo fala isso na sua carta aos Efésios, que havia uma parede de separação, e que havia o quê? Uma inimizade, porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O pecado então é uma inimizade, um estado contínuo de rebelião, de revolta contra os princípios do reino de Deus. É uma ação violenta contra a verdade, a fim de produzir o caos e a desordem. E vamos caminhar então para o quarto aspecto do pecado. O pecado é transgressão, o pecado avança para a iniquidade, o pecado é uma inimizade e o pecado é uma enfermidade. O pecado então é uma enfermidade, uma situação que requer o quê? Uma cura. Essa é uma condição radical e crônica de todo ser espiritual do homem. O pecado infectou as fontes da vida e enviou a doença por todo o ser. Toda a vida espiritual está afetada, da cabeça até a planta dos pés. O homem está doente, enfermo, cheio de feridas e chagas fétidas, apodrecimento total. Não há saúde nele, não há nada sã no homem. Por isso é uma ilusão e uma ingenuidade tamanha esperar que as coisas deste mundo melhorem. É uma afronta à fé bíblica dizer que as coisas de amanhã vão ser melhor do que hoje. É a nossa esperança. Nós cremos num Deus que cuida de nós, mas o cenário que a Bíblia nos apresenta é um cenário progressivo. O mundo jaz no maligno, nós somos peregrinos e forasteiros, não somos deste mundo.
Tudo neste mundo é podre, corruptível, pois foi contaminado pelo vírus mortal do pecado. Esta é a imagem abrangente do pecado do homem que recebemos ao pé da cruz, e trata do pecado em suas implicações na vida, no caráter, no coração, da alma do ser humano. Ela nos habilita a seguir o rastro vil do pecado para o centro. É uma exposição horrível da natureza humana que temos na cruz em Jesus Cristo. E antes que o Evangelho possa se tornar uma boa nova, ele precisa revelar a condição real do homem como pecador. Não pode haver boas novas sem a compreensão dessa realidade aqui apresentada, sem a visão da dimensão do pecado e de sua progressão até o seu núcleo. É impossível o homem entender o real significado do Evangelho. Por isso é loucura para os homens, louvado para nós adiantarmos. Nós, na sua dimensão quádrupla, da circunferência para o seu centro, indicando uma progressão de transgressão à enfermidade. Mas nós iremos agora falar do sofrimento de Jesus relacionado ao pecado, e perceber essa progressão do pecado com o sofrimento de Jesus, da mesma forma, da extremidade para o seu centro. Primeiro, o texto diz que ele foi ferido, ou seja, pelas nossas transgressões. Então, o primeiro que ele tem é o que? É o ferimento. Ele é ferido por causa de nossas transgressões. A transgressão é o primeiro aspecto do pecado na sua periferia. O ferimento, ser ferido, também é o primeiro aspecto do sofrimento. Exterior do sofrimento de Cristo, infligido sobre ele e em seu corpo, ele indica a violência, culminando na ruptura do seu ser na morte. Nesse sentido, nós podemos dizer que o seu ferimento tem relação com o pecado na sua periferia, como sendo uma transgressão. Assim como a transgressão foi um ato mais externo do pecado, o seu sofrimento físico, o ato de ser ferido, é uma expressão de seu sofrimento mais externo e visível. Nesse sentido, quando Jesus é ferido na cruz, ele de certa forma está lidando com o pecado em sua natureza transgressora. Ele é aquele que assume a transgressão do homem, e assim ele é tratado como transgressor, embora não sendo. E ao ser tratado como transgressor, ele é ferido, violentado fisicamente, em níveis de intensidade que estão além da nossa compreensão. Foi necessário que a tempestade viesse com toda a sua fúria sobre o seu ser, pois nesse ser, ele, Jesus, se ligou com os homens frágeis e mortais, para que nele o homem pudesse ter um novo começo, construir sobre um novo alicerce, visto que ele, Jesus, se tornou o fundamento e a cabeça de uma nova humanidade, de uma nova criação. Como homem, ele pôde e precisou sofrer como aquele que se identificou com os homens e se tornou avalista e representante do homem. Assim é que seus sofrimentos redentores, Cristo então tem que se encontrar com seus representantes do mal, personificado na figura do homem e do mundo espiritual. Foi um ato de ofensa pública, ver a mesma exposição e publicidade que o pecado o causou. Nesse sentido, o seu sofrimento não poderia se dar escondido, longe da visão dos homens. Ele precisava do mundo físico e espiritual. Isto certamente é uma explicação suficiente do fato de que o seu sofrimento não aconteceu em um canto isolado e escondido. Ele foi exposto. A natureza do sofrimento pede privacidade e suor de provação. Até o animal, eu costumo dizer, que é ferido na caça, afasta-se do rebanho, onde possa sangrar e ali ele morrer em paz. A humanidade sofredora recebe o direito à privacidade, especialmente quando a natureza está afligida pela dor e quebrada na morte. A privacidade, ela foi negada ao Senhor. Ele foi erguido em uma cruz para morrer. Por quê? Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi exposto diante da humanidade e diante do mundo espiritual. O pecado que desafiou o Altíssimo. O pecado foi uma rebelião pública contra o domínio de Deus, e o pecado público precisava ser tratado de forma pública. Por isso Jesus foi exposto. E neste ato, a
pessoa de Cristo, seu corpo santo e imaculado foi ferido. O quão verdadeiro isto foi pode ser observado na natureza e variedade das feridas infligidas sobre o corpo de nosso Salvador. Nós poderíamos aqui falar a respeito do seu sofrimento físico, mas o tempo não nos vai se permitir. Ele experimentou violência de formas, e nada mais completamente provado por evidências históricas do que isso, que ele foi ferido e que esta violência culminou em sua morte. No corpo físico, ele morreu de fato, foi seu último ato de obediência, e ali você vê o pecado que causou aquilo, sua crueldade, sua malignidade, seu poder. Essa visão nós precisamos ter para entender o quão grande é o seu amor. Em segundo lugar, a Bíblia diz que ele foi moído. Então você observa que o sofrimento de Jesus sai de ferimento, de ser ferido, e ele avança para um processo de quê? De maior profundidade. Não apenas não apenas ele sofre o ferimento, mas ele agora é moído pelas iniquidades. Veja que o sofrimento de Jesus evolui para um grau de maior intensidade, pois agora ele se relaciona com o pecado como sendo iniquidade, não apenas um ato de transgressão, mas uma iniquidade. As iniquidades do homem e o fato de Cristo ter sido moído são colocados juntos. Não se trata aqui apenas do ato de transgressão, mas da culpa do homem. O pecado deixa de ser uma questão apenas passiva e passa a ser ativo, pois o pecado é culpa, e a culpa é uma dívida imputada ao homem, e ela precisa ser paga. Isto é mais profundo do que a transgressão exterior. Agora nosso Senhor foi moído pelas nossas iniquidades. Percebe que isso nos leva mais fundo no mistério do seu sofrimento, pois a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja que a atividade se desloca para Deus. É Deus que fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi um ato de Deus. Antes, Cristo era um sofredor passivo. Agora ele é ativo em seu sofrimento. Ele carrega os pecados a ele imputados, pois ao assumir a nossa culpa, Deus imputa nele todos os nossos pecados. Ele transfere para ele todos os nossos pecados. Nesse sentido, Cristo se torna pecado por nós. Você já pensou na profundidade dessa palavra? Paulo escreveu dizendo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se tornou a cada dia mais consciente da carga que carregava, sentia sua carga aumentando, até que finalmente ela o esmagou e moeu sua alma em sacrifício a Deus. Este é o significado da agonia, do suor, na forma de gotas de sangue, do sofrimento profundo de sua alma justa. Não foi um ato do homem, foi a carga do pecado. O que estava acontecendo naquela hora terrível, no meio das sombras escuras do Getsemane, e logo após, no Calvário, foi aquilo que Isaías profetizou em sua canção da paixão, 700 anos antes. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui está ele, o sofredor ativo, que escolheu sofrer, que entregou a sua vida, que o fez voluntariamente, não por imposição, não por coerção, mas por amor. Ele o faz. Deus veio requerer dele um sacrifício que na aliança eterna ele tinha se responsabilizado em oferecer. Deus pede que ele agora entre na posição daquele que carrega os pecados, e assim ele fez de sua alma uma oferta pelo pecado, uma oferta pelas ofensas. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Não poderia haver uma oferta pelas ofensas
sem sangue, de modo que ao Senhor agradou moê-lo. E isso significa dizer o quê? Que tudo o que aconteceu não foi um ato contingencial, ou seja, não foi um reflexo posterior do pensamento de Deus, não foi uma coisa que aconteceu depois, mas foi de acordo com o plano estabelecido na eternidade, que Jesus deveria carregar os pecados sobre si, e que deveria sentir de forma consciente em sua alma o peso desta carga imensurável, sendo golpeado, esmagado e ali exposto diante dos olhos de Deus, como sendo o substituto da humanidade culpada, moído pelas nossas iniquidades. Oh, quão grande e imensurável é este amor de Deus! Quão indescritível e ousado é este amor de Jesus por nós! Você já parou para pensar o que significou para o pai fazer o filho enfermar? E o que significou para o filho suportar em silêncio a atividade do pai ao tratar nossos pecados? Vamos para o terceiro ponto. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, mas ele também foi castigado por causa das nossas inimizades. Veja que o sofrimento de Jesus sai da esfera externa, passa pela esfera interna da iniquidade, mas aprofundou ainda mais ao tratar da questão do pecado como sendo uma inimizade, ou seja, ele suportou o castigo da nossa paz, o que significa dizer que nossa inimizade, rebelião, foi o que levou ao castigo. Agora, castigo é uma disciplina doméstica, é algo que se dá numa relação entre pai e filho. Você sabe o que significa castigo? Eu sei por minha experiência própria, e eu tenho certeza que também você sabe. Tinha surgido uma crise de intranquilidade na família de Deus. O homem tinha quebrado a paz do universo e se tornado um estranho, um estrangeiro e um foragido. Cristo assumiu a liderança desta família. Ele se tornou o irmão mais velho, como a Bíblia diz, o irmão nascido para a adversidade. E agora o castigo para a família precisa cair sobre ele. E isso nos leva para dentro da dolorosa experiência, à medida em que ele lida com o juiz de todos os homens. Agora, o homem vai para o segundo plano. O juiz romano em serviço naquele tempo, e todas as pessoas também saem de vista, e Deus causa da morte de Jesus, mas aqui tem um sentido muito mais amplo, pois a ênfase está em Deus e em sua justiça. Ele não sofre apenas o peso do pecado, mas agora ele se depara com a justiça de Deus. Nós não sabemos o que é a justiça de Deus, só podemos compreender à luz do sofrimento de Jesus. Ele, e tão somente ele, Jesus, se encontrou com a justiça de Deus, e tão somente ele poderia entender o que significava encontrar-se com a justiça de Deus. A justiça de Deus entra em ação e exige que a inimizade seja punida com toda a severidade da lei, e assim Cristo é tratado de acordo com a justiça de Deus. Nesse sentido, a ira é o lado oposto do amor de Deus, é o outro lado, vamos assim dizer. Portanto, Cristo, como representante substituto do pecador, que criou a perturbação e a anarquia, precisa se encontrar com a justiça severa e implacável de Deus. A justiça de Deus sendo executada contra o Filho de Deus é uma expressão clara, muito clara, forte, contundente, de que não há e não pode haver favoritos nos céus. Sendo assim, o representante nosso, de toda a humanidade, que é Jesus, foi ferido pela vara do castigo de um Deus santo e justo. Por mais que possamos imaginar tudo isso, não passa de uma pálida imagem do que de fato significou para Jesus, o Filho de Deus amado, de Deus ser assim castigado. O Salmo 69, versículo 20 e 21 diz: afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre.
Verdade é que o pecado imputado a ele não era seu próprio. Ele nunca pôde conhecer a autoacusação, o remorso ou o desespero. Mas o agente nesta aflição foi o pai, que agora era o juiz que estava julgando. Há uma expressão que talvez você conheça, que diz: em toda dor que fere o coração, o homem de dores teve participação. Quando Deus, por meio de Zacarias, deu a ordem para a espada despertar, foi o próprio Deus quem respondeu: ferirei o pastor. Deus sendo o agente ativo em tudo isto. Ele é o exator final da justiça. Ele toma a espada e fere a alma justa daquele que era seu companheiro e seu igual. Aquele a que o apóstolo Paulo diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. O fato de o Pai ser o próprio juiz e exator torna o drama do Calvário mais intenso, acrescentando mais dor e angústia pelo golpe da ira divina. Foi nessa hora que Jesus clamou com tamanha profundidade, em meio à escuridão, dizendo: Deus meu, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Castigo é uma palavra forte aqui, mas é uma palavra apropriada. Ela nos dá uma nova penetração no sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus suportou o castigo pela família. Ele se encontrou com a criminalidade do pecado, não somente com a culpa, mas a traição contra o trono de Deus. Deus quebrou o silêncio. Você recorda lá em Gênesis, quando Deus quebra o silêncio e chama Adão dizendo: onde estás? E a resposta de Adão foi qual? Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Adão temeu e se escondeu por causa da culpa e da vergonha. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, assumiu a posição no lugar do homem, e ao ouvir o chamado de Deus, ele não foge nem se esconde, mas se apresenta voluntariamente, dizendo: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Adão fugiu e se escondeu. Jesus, o segundo Adão, se coloca para fazer a vontade do Pai. E ao responder ao chamado de Deus, ele estava trazendo eu e você, fugidos do preço que ele mesmo precisava ser deserdado e desamparado. E o grito do Éden encontrou seu eco no Calvário, e sua resposta na angústia de sua alma foi: Deus meu, por que me desamparaste? Agora a paz da reconciliação flui para nós da parte de Deus. Ela transcende os cálculos humanos, ela contradiz as circunstâncias humanas. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Excede as expectativas humanas, simplesmente porque é a paz de Deus, uma paz que excede todo entendimento. Mas ela sempre flui da reconciliação divina efetivada por Jesus Cristo, o segundo Adão. No meio da tempestade, Jesus ofereceu essa paz a todos que pela fé o recebem como Salvador e Senhor. Ele é a nossa paz, e pela sua cruz nos reconciliou com Deus. E para encerrar, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, por causa das nossas iniquidades, ele foi ferido pelas nossas inimizades, e o castigo que nos está sobre ele. Glória a Deus. Então nós observamos: pelas suas pisaduras fomos sarados. É a última parte do sofrimento de Jesus. Então nós observamos que esse sofrimento de Jesus, ele é muito apropriado pelo profeta Isaías, ele é muito descrito de uma forma muito apropriada pelo profeta Isaías. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. A inimizade, ela foi apaziguada e desfeita. O coração de Deus foi tocado pela oferta de Jesus, e Deus viu isso de forma propícia e aceitável. Mas isso aconteceu por causa que ele entregou a sua vida. O pecado tinha que ser tratado. O substituto do homem tinha que sofrer todas as consequências do pecado.
Mas o propósito de tudo era a expiação do pecado. O texto diz: suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ele suportou pisaduras. Isso significa que houve uma espécie de erupções na sua pele, como se um veneno virulento tivesse entrado em sua corrente sanguínea. Não foi meramente a espada que o feriu, não foi apenas o peso da iniquidade que o esmagou, não foi apenas a vara que o castigou, houve o cálice que ele bebeu, o cálice que passou diante dele no Getsemane, estava agora sendo bebido até a última gota. Qual era a amargura deste cálice? Era a maldição do pecado e tudo o que isso envolvia. Foi a maldição que tornou o pecado uma doença na vida espiritual do homem, que necessitava de suas pisaduras para ser curado. O pecado carrega consigo sua própria maldição, e isto está ligado à sua própria natureza. Sua maldição está sobre os trabalhos do homem, sua maldição está sobre o meio ambiente, pois a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Portanto, o pecado envia sua doença por toda a parte, produzindo uma degradação física, moral e espiritual como resultado. A semelhança de uma pedra, se você lançar sobre a superfície de um lago, você vai observar que se formam ondas que se espalham para todas as direções. Assim o pecado se propagou como uma onda em todas as direções, atingindo toda a criação. E essa é a maldição que agora vemos esgotada, espiada pelos sofrimentos de Cristo no madeiro, quando ele em seu próprio ser carregou nossos pecados em seu corpo no madeiro. O pecado é ali uma maldição, e isso certamente nos traz ao centro da obra da expiação para aquele que carregava a maldição e aquele que absorveu a maldição. Cristo, Paulo diz, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo é aquele que é o centro de onde exerce seu poder de atração a todos os homens, a fim de conceder-lhes pela fé a expiação e a redenção final. Que você nesta noite possa ter esta consciência de tudo aquilo que Cristo fez no Calvário por nós, do seu grande amor, da sua grande graça, do seu amor inefável que nós não conseguimos explicar. Tudo isto que nós passamos aqui nesta noite é apenas uma visão bíblica para nós termos uma compreensão do que de fato representou para Jesus morrer na cruz do Calvário e nos dar a salvação. Que você possa, no momento da Santa Ceia, ao tomar o seu pão e o seu cálice, você possa agradecer a Deus por esse grande ato de amor e misericórdia, e por esse privilégio de hoje você fazer parte dessa família, da família do Senhor, pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você foi resgatado do poder do pecado. O pecado é transgressão, o pecado é iniquidade, o pecado é enfermidade. Mas Jesus Cristo veio e tratou de todas essas questões. E ainda que o nosso corpo físico possa estar enfermo, e ainda que venhamos a nos enfermar, ainda que venhamos a morrer neste mundo, pois a morte faz parte dessa existência, se Jesus até lá não vier, mas nós temos uma esperança definitiva, que Jesus Cristo vai vir buscar, vai nos ressuscitar, ou vai nos arrebatar neste mundo, e nós iremos desfrutar de uma vida plena de significado e existência na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, e que o Espírito Santo de Deus continue falando em seu coração. Amém. Glória a Deus. Nessa hora, meus irmãos.
neste momento, celebrar a ceia, os irmãos aí nas vossas casas, e é um momento especial. Peço a sua atenção. Convidei para estar comigo nesta noite aqui, me auxiliando o pastor Valdivino e o pastor Durval. O pastor Valdivino vai fazer uma leitura bíblica concernente à Santa Oração e logo em seguida pelo Paulo. Glória a Deus. Pode vir, pastor Valdivino. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Neste momento, estamos separados, na verdade, pelo corpo, mas unidos pelo Espírito Santo de Deus, na comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias, em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Oremos pelo pão neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu tenho em minhas mãos, ó Pai, este pão que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dilacerado ali na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Neste momento a tua igreja estará participando desta comunhão tão maravilhosa, através da ação do Espírito Santo, todos nós juntos participando desta comunhão. Vem abençoar a tua igreja, vem continuar dando graças, Senhor, e que possa neste momento, Senhor, também milagres ser realizados, alegria em nossos corações, por esse momento tão importante, temos o privilégio de participarmos da comunhão do corpo de Cristo, através da simbologia deste pão. Assim, ó Pai, é o nosso pedido, assim, ó Pai, nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Vamos participar deste momento. Eu vou aqui participar juntamente com os irmãos, e vocês aí podem cear em casa com a sua família. Glória a Deus.
Neste momento nós iremos então participar tomando vinho, que simboliza o corpo, simboliza o sangue de Jesus. Quero convidar o pastor Durval para fazer esta oração. Acompanhe conosco a oração neste momento. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós, Pai. Senhor, que o seu Filho morreu na cruz por nós, Pai. Que este vinho seja, Senhor, que foi derramado o sangue de Jesus na cruz, Senhor. Os nossos pecados já foram levados ali. Que possamos, Senhor, participar desta ceia, Pai, e sermos sempre gratos a Ti, por, Pai, ter nos dado a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, para que um dia possamos estar lá no céu, também participando junto com o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus pelo sangue de Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua casa, por este momento especial de comunhão na presença do Senhor. A gente tem esperança de que a nossa próxima Santa Ceia, se Jesus não vier até lá, é que nós possamos aqui estar juntos na casa do Senhor, porque é bem melhor nós estarmos aqui juntos, participando da ceia do Senhor. Mas Deus abençoe grandemente a sua casa, o seu lar. Que você tenha uma semana abençoada, na paz do Senhor Jesus. Eu quero orar neste momento, agradecendo por este momento, por esta vitória que o Senhor nos concedeu. E depois daí, dando a bênção apostólica, estaremos dando encerramento a este culto online. Meu Deus e meu Pai, nós somos gratos, Senhor, pela salvação de nossas almas, pelo perdão dos nossos pecados, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por fazermos parte da Tua igreja, do Teu povo, do Teu reino, pelas Tuas promessas que se cumpriram e por todas aquelas que não se cumpriram nesta vida de eternidade. Por este momento especial que o Senhor nos concedeu, e nesta noite estarmos aqui em comunhão, na Tua presença, juntamente com a Tua igreja, Senhor, participando da ceia do Senhor, deste memorial, Senhor, tão importante e significativo na nossa vida, que nos faz recordar o fato central da nossa salvação, da morte do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada irmão, por cada lar, por cada família. Que o Senhor venha abençoar, visitar cada irmão, que todos sejam abençoados, Senhor, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Que todos tenham uma ótima semana, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. É a minha oração, é a nossa oração, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode dizer aí amém também? Amém.
que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe.